Hoje nós vamos estudar o Salmo 36 e o Salmo de número 37. O Salmo de número 37, particularmente, é um salmo bastante rico. Muita coisa nós podemos extrair dele. Hoje a gente vai procurar ser objetivo e tratar alguns pontos básicos, mas é um salmo muito rico. Eu creio que ele demandaria talvez mais que um dia para a gente estudar, mas não vamos fazer isso não. Então nós vamos ser hoje diretos, mas vamos tirar coisas importantes deste salmo. Então vamos lá, primeiramente o Salmo 36, um salmo de Davi, né? Aqui o título dado pela nossa sociedade bíblica, né? Está aqui a malícia humana e a benignidade divina. O título no original é Ao Mestre de Canto, de Davi, servo do Senhor. O nosso título aqui para esse estudo de hoje, embora envolva os dois salmos, sempre é muito difícil você dar um título porque são ideias diferentes que eles trazem. O pastor Edivaldo campeão nisso, mas não é fácil você dar um título para um salmo que envolve muitos assuntos. Mas eu escolhi um e ficou esse, né? Sempre vale a pena descansar em Deus. Sempre vale a pena descansar em Deus. É isso que nós vamos aqui extrair para nós destes salmos. Primeiro deles, então, o Salmo 36, nós vemos aqui apontando Davi a maldade dos ímpios e a benignidade de Deus. Os versos 1 a 4, nós vemos Davi declarando assim de uma forma bem notória, o íntimo daquilo que se passa no coração dos maus, tá? Então nós vemos aqui, é muito interessante essa palavra dele aqui, né? Do versos 1 a 4 diz assim: há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras da sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom e não se despega do mal. Vejam que descrição aqui Davi está dando do ímpio, do homem que é mau, né? Que ele é mau no seu caráter, no seu pensamento, nas suas atitudes, no seu ser, né? Então nós vemos aqui, ele destacando aqui pelo menos 8 coisas, ele destaca aqui sobre o ímpio. Primeiro, o ímpeto na prática do mal, né? No coração do ímpio a voz da transgressão, né? Há no coração do ímpio. Lá tem alguma coisa dentro dele que o move a transgredir, que o impele a transgredir, que estimula ele a praticar o mal. Ainda no coração desse homem ímpio, uma descrição dele é que não há temor de Deus, a ausência do temor de Deus. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Isso não o preocupa. Alguém pode pensar, mas há um juízo de Deus, algum dia nós vamos enfrentar o juízo de Deus. Para esse homem, para esse pecador, para esse ímpio, para ele isso não tem sentido nenhum, não importa se vai haver um juízo, eu quero viver o meu dia hoje. Eu quero tirar essa vantagem, eu quero tirar esse proveito. Então, para ele, juízo não é alguma coisa, temor a Deus não é uma coisa que mova com ele. Praticar o mal também na vida desse ímpio, para ele isso é uma glória, isso o satisfaz. Diz assim no versículo 2, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos. Então ele se sente bem. Tem pessoas que quando ela consegue praticar o mal, tirou vantagem sobre alguém, ela fica feliz.
Tem pessoas que elas se vingam de alguma coisa que ela sofreu e aquilo faz bem para ela. A maldade que ela pratica é uma alegria para ela. As coisas que deveriam causar tristeza, vergonha, por vezes, para ela isso, diz aqui o texto, que a transgressão o lisonjeia. Quando ele faz as coisas erradas e se dá bem, ele fica feliz, ele conta isso como uma glória. Olha, eu fiz e deu certo. O ímpio é assim. O ímpio, ele reage dessa forma. Vemos ainda outra coisa, né? Ele alimenta o senso de impunidade. Ele acha que nunca ele vai sofrer por conta do que ele pratica. Ele acha que sempre ele vai fazer o que ele faz, as surdinas, as escondidas, e ele sempre vai se sair bem. Aos seus olhos, aqui ele diz, né, a transgressão, esse sentimento, diz para ele, está aqui no versículo 2, que a sua iniquidade não há de ser descoberta. Ninguém vai saber disso. Ninguém vai tomar conhecimento. O ímpio, ele tem essa ideia. A gente vê às vezes coisas acontecendo nos dias de hoje, que a gente fala, como é que essa pessoa que fez isso pode imaginar que ninguém iria descobrir? Porque no coração dele, a sensação que ele tem é que ninguém vai saber. É que ninguém vai descobrir isso. Então, e nem vai ser detestado também o que ele faz. Tem gente que ainda acha que ele vai ter aprovação depois que aquilo que ele faz, ele vai ter aprovação. Nem vai ser detestada, como diz aqui no final do versículo 2. Mas também ele não só pratica, ele fala o que é mal. A gente devia sempre fazer assim, se o que eu vou falar não é bom, então é melhor não falar nada. Mas o ímpio, ele fala o que é mal, né? As palavras da sua boca são malícia e dolo, né? É a maldade, é a malícia e também o dolo, aquilo que é mal, aquilo que faz um resultado ruim, a dolo, a falsidade, né? Ele fala o que é mal. Ainda, dentro dessa realidade, ele também abandonou o entendimento acerca da justiça e do bem. Diz aqui no versículo 3, na sua parte B, abjurou o discernimento e a prática do bem. Ele abandonou isso. Discernimento, entender que isso não é legal, que isso não é bom, discernimento, a compreensão das coisas, ele abriu mão disso, né? Abjurou o discernimento e a prática do bem. Isso já não faz mais parte da vida dele, ele não está preocupado com isso. Se ele praticar o bem, é despretensiosamente, mas ele não está preocupado com isto. Ainda no versículo 4, diz assim, que até no seu leito ele planeja o mal, no seu leito maquina a perversidade. Então, em todo o tempo, até quando normalmente os homens deitam para descansar, para relaxar a cabeça, ele está ali maquinando o mal, está ali pensando no mal que ele pode fazer, né? E no fim, ele também detém-se no mau caminho e nele ele tem prazer. Ele diz aqui, ele detém-se em caminho que não é bom e não despega do mal, ele não abre mão, ele não se afasta do que é mal. Ele vive dessa forma. Quando a gente vê o perfil desse homem mau, aqui desse ímpio que Davi está mencionando, né? Nós imaginamos os piores tipos de pessoa, os piores tipos. Mas é importante a gente considerar esse perfil do ímpio com mais profundidade. Primeiro, quem são estes, né? Aliás, primeira realidade, quando Paulo fala sobre a vida do homem, ele aponta que essa realidade do ímpio é a realidade de todos os homens. Quando você abre, por exemplo, lá em Romanos, capítulo 3, versículos 10 em diante, Romanos 3, 10 em diante, você vê aqui o seguinte, Paulo está aqui descrevendo o ímpio, aquele que é mau. Então ele diz assim, né? Na verdade, sobre todos os homens aqui, a realidade de todos os homens. Diz aqui, Romanos 3, 10 em diante, como está escrito, ele escreve, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram,
a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, a garganta deles é como sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Aí você fala, bom, isso daí é o mal, é a condição de todo homem, a gente fala sem Cristo. É isso que a gente já, imediatamente a gente se defende. Então esses são sem Cristo, mas vamos ver a condição de nós com Cristo. Nós com Cristo. Após a nossa conversão, essa realidade da maldade, isso ainda muitas vezes permanece em alguma medida no coração do cristão. Não é sem razão que 1 João, o apóstolo João, o apóstolo do amor, escreve aqui na sua primeira carta aqui, capítulo 1, versículos 8 a 10. Ele escreve assim: se dissermos que não temos pecado, nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ou seja, veja, mesmo após a nossa conversão, nós continuamos ainda com uma inclinação para o mal. O mal continua nos atraindo. Nós vemos lá que o ímpio, o ímpeto dele é para a prática do mal. Nós, como cristãos, não estamos isentos disso. Senão o crente não pecava. Senão não havia adultério nas igrejas. Senão não havia falta de amor nas igrejas. Senão não havia um monte de coisa ruim que muitas vezes aparece dentro do próprio ambiente cristão. Por quê? Porque o homem continua. Essa realidade da maldade ainda está no nosso coração. Nós somos cristãos, mas nós gostamos de nos vingar. Nós gostamos de dar o troco. Quando nos ofendem, nós não queremos perdoar. Somos nós, os cristãos. Esse perfil do homem incrédulo que Davi descreve aqui, muitas vezes nós temos que tomar o cuidado para também, em alguma medida, não carregar essa imagem, não ter um perfil parecido com ele. Nossas atitudes, por vezes, não demonstram temor de Deus. A gente está errado, mas alguém fala, você está errado, você tem que consertar isso. O que nós fazemos? Consertamos imediatamente, certo? Errado. Eu começo a argumentar, não, mas o meu caso é diferente. Esse é o caso do outro, o meu não. O meu tem razão de eu fazer o que eu faço, defender o que eu defendo. A maldade está ainda em nós. É comum sentir certo prazer em posturas que nós devíamos abominar. Quantas pessoas não falam o que pensam? Eu falo o que penso, não, eu sou honesto, eu sou sincero, falo o que penso, magoa as pessoas, machuca todo mundo, mas ele defende a postura dele. Tem crente, não, eu não deixo barato, ele acha que está certo. Jesus falou, volta a outra face, não, eu não deixo barato, comigo não fica assim não. Em vez dele falar, puxa, é verdade, eu preciso mudar, eu preciso realmente me controlar, eu preciso realmente mudar. Não, eu defendo o meu modo de ser. O perfil do ímpio, não é só o perfil do ímpio, nós temos que tomar cuidado com o nosso perfil. Então, essas coisas estão entre nós, falar o mal. Quantas vezes nós falamos o mal do outro? O outro fala, mas o outro fala mal de mim também. Bom, mas e daí? E daí? Então nós temos que tomar cuidado. Esse perfil que nos assusta, que a gente fala perfil dos ímpios, por vezes nós temos que ter que tomar cuidado com a nossa própria vida, com a nossa própria conduta. O ímpio ele deixa de fazer o bem e a justiça, muitas vezes nós também deixamos. Pensar mal o tempo todo, ele até quando vai dormir no leito, ele maquina o mal. Às vezes o crente também não pensa coisas boas. Lutas, né?
Permanecer no mal e se apegar a ele. Às vezes nós nos apegamos aos nossos pecados de estimação. Ah, mas eu sou assim mesmo. E daí, é assim que é? E é assim que deve ser? Eu tinha que ficar triste quando eu digo, mas eu sou assim mesmo. Tinha que dizer, eu sou assim mesmo, mas eu não deveria ser. Devia ser diferente. Mas ninguém fala, eu deveria ser diferente. Não, a gente fala até aqui, eu sou assim mesmo. Maldade, dureza de coração, murmuração, tudo está na gente. Então, essas exortações bíblicas, né, segundo as exortações bíblicas, inclusive as exortações dos apóstolos, nós percebemos que nós estamos envolvidos nesse mesmo risco que os ímpios. Por que você abre a Bíblia e tem tanta exortação? Amai-vos uns aos outros. Por que precisa uma exortação dessa? Devia ser uma coisa natural eu amar os meus irmãos, pelo menos os meus irmãos. Mas a Bíblia exorta. Aí eu praticar isso, eu suportar uns aos outros, ao me santificar, santificai-vos. Ora, se eu sou um cristão, não precisava nem uma ordem dessa, mas vem a ordem por quê? Porque a minha tendência é eu não me santificar. Não andar mais como andam os gentios. Paulo escreve lá, não andeis mais como andam os gentios. Por que Paulo precisava orientar uma igreja a não andar como andam os gentios? Por quê? Porque nós muitas vezes estamos andando que nem os gentios, pensando como pensam os gentios, agindo como agem os gentios. Então, o perfil do ímpio aqui, descrito por Davi, deve trabalhar na vida da gente, né? Deixar a mentira. Às vezes nós cristãos mentimos. Não furtar mais. São exortações que são dadas aos crentes. Faça morrer a vossa natureza terrena. Paulo escreve lá aos Colossenses, fazei morrer, pois, a vossa natureza terrena. Está em nós, está em mim, está em você. Então, o perfil do ímpio deve ser alguma coisa que também mexa com a gente, para nós avaliarmos a nossa própria vida. Mas precisamos, portanto, cuidar do nosso perfil, para que o nosso perfil não se assemelhe ao perfil do ímpio. Muito bem, mas se de um lado Davi destaca essa maldade dos ímpios, por outro ele também realça o que? A benignidade de Deus. Né? Dos versículos 5 em diante ele destaca aqui a benignidade de Deus. Aí ele começa assim, ele descreve os ímpios, como é que são os ímpios, como é que os ímpios agem, e agora como é que é a benignidade de Deus. A tua benignidade, Senhor, diz lá no verso 5, chega até os céus, até as nuvens a tua fidelidade, a tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas, fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Contínua a tua bondade aos que te conhecem, e a justiça aos retos de coração. Melhor dizendo, continua, não é contínua. Continua, ele está pedindo, aqui é um clamor, né? Continua a tua bondade aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade, estão destruídos e já não podem levantar-se. Então, aqui Davi destaca a benignidade de Deus, um contraste à maldade dos ímpios, a benignidade aqui do Senhor. Primeiramente, quanto à dimensão dessa benignidade, né? Ele diz lá, chega até os céus, né? Ele diz lá, a tua benignidade chega até os céus. Como medir isso? Não tem como medir a benignidade de Deus para conosco, para com a criação, para com os homens, até as nuvens a tua justiça, a sua justiça é comparada às montanhas. Seu cuidado se estende aos homens e aos animais, ou seja, toda a criação. Tu, Senhor, preservas, está aqui no final do verso 6, tu preservas os homens e os animais. Preservação de Deus, benignidade de Deus.
Nos versos 7 a 9, Davi tece aqui um louvor de reconhecimento à benignidade de Deus sobre todo homem e o que isso produz, ou seja, como produto todos buscam a Ele. No verso 7 diz lá, como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade, por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Há uma sede de Deus no coração do homem. Mesmo do ímpio, é interessante, ele não identifica. Ele não identifica, mas no coração do homem há uma necessidade de Deus, né? O homem possui essa carência de Deus. Quando a gente vê a maldade do homem, o homem se enchendo da maldade, se enchendo de tantas coisas que ele acha importantes, na verdade está precisando preencher a vida dele com Deus, mas ele não busca a Deus na sua ignorância. Ele vai procurando se satisfazer com tantas outras coisas. Vícios, prazeres, às vezes no sentido de ter essa alegria, essa felicidade que só Deus pode dar. Então, os homens têm essa necessidade, né? A benignidade de Deus é tão grande e os homens se acolhem à sombra das tuas asas, fartam-se da abundância da tua casa. Até o ímpio se satisfaz da benignidade de Deus. Jesus diz lá no Sermão do Monte, né, que ele faz nascer o sol sobre os bons e os maus. Todos desfrutam da bondade de Deus. Os maus são ainda mais responsáveis. Muitos maus têm uma vida regalada. Deveriam reconhecer, é Deus quem me dá isso. Como Deus tem cuidado de mim, da minha casa, da minha família. Pesa ainda maior responsabilidade, maior juízo sobre eles, porquanto eles não reconhecem a bondade de Deus, a benignidade de Deus. Fartam-se da abundância da tua casa, e nas torrentes das tuas delícias lhes dás beber. Em Deus está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Então, Davi compara, ele não compara, ele apresenta o perfil do ímpio, da maldade do ímpio até onde vai. Não há temor de Deus, ele se lisonjeia com a maldade dele, mas ao mesmo tempo há um Deus benigno, né? Um Deus que abençoa a vida do homem, né? Finalmente, no verso 10, Davi destaca aqui o lado permanente da benignidade de Deus, né? Ele diz aqui, continua a tua bondade aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração, ou seja, faz com que seja permanente, né? A benignidade dele aos que conhecem ele, a sua justiça aos que são retos, aqueles que buscam ao Senhor. Então é um clamor de Davi nesse sentido, de haver um cuidado diferenciado, especial para com aqueles que conhecem a Deus, aos que conhecem e aos retos de coração. E por conta desse cuidado, ele clama a Deus por um livramento da impiedade dos homens. Aí ele coloca aqui, né, nessa oração aqui, como que oração, verso 11, não me calque o pé da insolência, né? Que a insolência, o desprezo, a indiferença tome conta da vida dele. Não me repila a mão dos ímpios, né? Não seja a mão dos ímpios a pesar sobre ele. E aí então ele dá aqui como que um fim, uma destruição final dos ímpios, né? Tombaram os obreiros da iniquidade, estão destruídos, já não podem levantar-se. Se ele inicia o salmo descrevendo aqui a condição, o perfil dos ímpios, ele encerra o salmo aqui descrevendo aqui a destruição final desses ímpios, né? Tombaram os obreiros da iniquidade, estão destruídos e já não podem levantar-se. Muito bem, isto é o Salmo 36. Salmo 37, né? Mais uma vez, Davi aqui, ele aborda novamente a questão dos ímpios, né? E aqui nesse salmo ele já aborda, ele agora vai abordar a visão, a postura dos justos, dos que creem, em relação a esses que são ímpios. E apesar do sucesso dos ímpios, a gente vai ver aqui com Davi, mais um salmo de Davi, que vale a pena, como eu disse, descansar em Deus.
Não importa, às vezes nós vemos, às vezes a gente dá um desânimo, você vê como o ímpio às vezes se dá bem e como o justo se dá mal tantas vezes. E isso mexe com a gente porque, na nossa lógica, o nosso senso de justiça, embora nosso senso de justiça esteja comprometido por conta do pecado que nos afetou, o pecado da queda do homem nos afetou, inclusive o senso de justiça. Mas no nosso senso de justiça incomoda a gente ver os ímpios, às vezes, se darem tão bem, enquanto o justo, às vezes, se dá mal ou não se dá bem como se dão os ímpios. Então, Davi vai abordar esse assunto aqui com muita propriedade. É um dos salmos, pro meu particularmente, mais rico, que me ensina tantas coisas. Primeiramente, segundo o salmista, esse incômodo demasiado com os ímpios pode significar uma ausência da nossa confiança em Deus. Quando a gente começa a pensar muito, colocar muito em assunto a sorte dos ímpios, como eles se dão bem, e dá a impressão, a gente começa como que a dar um toque de destaque para os ímpios. E aqui nos versos 1 e 2, aqui a palavra é para que a gente não entre nessa, Então ele começa o salmo dizendo assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Vejam que a nossa inclinação é essa. Nossa inclinação é se indignar com os malfeitores e, de certa forma, ter inveja dos que praticam a iniquidade. Há uma luta, por exemplo, nós, cristãos, por exemplo, nossos jovens, nossos adolescentes, nós ensinamos coisas para eles sobre a igreja, sobre justiça, sobre o amor a Deus, sobre uma vida que tenha limites, mas eles olham para o mundo, eles estão vendo que o mundo não tem limites, o mundo não tem regras, e a impressão que eles têm, assim como nós adultos temos dos que praticam iniquidade, é que, puxa, olha lá como é legal a vida deles. Nós vemos isso em todos os parâmetros da sociedade. No ambiente de favela, um ambiente mais difícil de vida, onde às vezes há muitos ali que estão prevalecendo pela força, pela maldade, pela violência, aqueles mais simples estão olhando para eles: eu quero ser como aquele cara lá, é ele que manda aqui no pedaço, é ele que comanda, é ele que dá as ordens. Então, tudo isso vai mexendo, trazendo essa mesma realidade para a igreja. Os nossos adolescentes olham para os adolescentes que estão aí no mundo, e a impressão que dá é que eles se dão bem, que eles são felizes. Os nossos jovens têm a mesma impressão, chega numa faculdade, ali onde eles têm que estudar muito, e há um senso de santidade na vida deles, no coração deles, que foi ensinado pela igreja. Eles chegam num ambiente onde não tem nada disso. E a impressão é que esse grupo que não tem esses limites são mais felizes. Então há uma luta. E o que Davi está dizendo aqui com respeito aos que creem, aqui ao povo de Deus: não te indignes por causa dos malfeitores, não fica impressionado porque eles se dão bem, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, pois aí ele começa a mostrar uma realidade que nós não consideramos. Eles em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Quando nós admiramos, na nossa mocidade, admiramos alguém, a gente não pensa no fim dessa pessoa. A gente fica admirando o que eles estão vivendo ali naquele momento. E pronto. Não percebemos o fim que eles vão ter. Isso parece que não conta. O que eu quero é ser como eles. Eu quero chegar onde eles chegaram. Eu quero viver como eles vivem. Eu quero ter o que eles têm, sem pensar no fim que eles vão ter. Então Davi está chamando a atenção para isso. Essa realidade não é uma realidade do século 21, é uma realidade lá dos anos 1000 antes de Cristo, é a época de Davi.
E ele já via isto. Então, ele estimula aqui a descansar o coração em Deus. Ao contrário desse incômodo, devemos dar pelo menos 2 passos aqui. Primeiramente, diz aqui no versículo 3, confia no Senhor. Ao invés de eu ficar me indignando por causa do malfeitor, sentindo inveja daqueles que estão se dando bem, praticando o mal, eu devo confiar no Senhor e fazer o bem. Ou seja, viva a sua vida com Deus. Não se iludam com aqueles que estão se dando bem. Não se iludam com aqueles que parecem ser os super-heróis do momento, com aqueles que estão ganhando destaque. Não se iludam com isso. Confia no Senhor e faz o bem, é que ele diz, né? Nos versos 3 a 5 diz assim, olha, confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Confia em Deus. Mas eu preciso ser um jogador de futebol famoso para me dar bem, eu preciso ser um político desses que estão lá no topo lá para me dar bem, eu preciso ser isso, ser aquilo. Você não precisa ser nada. Você precisa confiar no Senhor, né? Os verbos aqui nesses 3 versículos são fora de série, são confia, agrada-te e entrega. Confia no Senhor, agrada-te do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor. É isso que nós devemos fazer. Quer se dar bem? Então vou ter que fazer isso. Não, você precisa fazer a partir disto. Aí depois disso você trabalha, você estuda, você procura fazer a sua parte, você procura administrar bem sua vida, mas esta é a essência daquilo que vai te dar um resultado melhor para a vida. Então, Davi está tratando sobre isso. Primeiramente, no verso 7, ele fala para descansar no Senhor. No verso 7, ele diz lá, descansa no Senhor e espera nele. E mais uma vez ele fala, não te irrites por causa do homem que prospera em seu mau caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Fica tranquilo, deixa ele prosperar, deixa ele crescer, deixa ele dominar, deixa. Descansa no Senhor. Tem pessoas que estão doentes, não têm paz, porque estão olhando mais para o que está acontecendo lá no outro do que o que está acontecendo na própria vida dele. Descansa no Senhor. Uma das coisas mais difíceis, irmãos, na vida cristã, é descansar em Deus. Por mais simples que essas palavras possam parecer, nós não somos pessoas que por vezes descansamos em Deus. Andamos ansiosos, andamos preocupados, achamos que depende de nós, eu tenho que correr, eu tenho que fazer, depende de mim. Descansa o coração em Deus. Então é isso que Davi trata aqui, né? Sobre a confiança, primeiramente essa confiança se expressa em agradar a Deus, né? Se expressa em agradar a Deus e entregar o seu caminho, porque Ele é justo. Confia no Senhor, agrada-te dEle, entrega o teu caminho a Ele. Isso tudo faz parte desse conjunto da nossa vida com Deus. E o resultado está aqui no versículo 6. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, o teu direito como o sol ao meio-dia. Tem gente que acha que é ele que tem que fazer a justiça, que se ele não se dá bem, se ele não se defender, se ele não defender ele diante dos outros, se ele não atacar, ele esquece isso. Confia no Senhor, agrada-te dele, entrega o teu caminho a ele, é ele que vai fazer sobressair a tua justiça. Tem gente que pensa que se ele não tomar uma iniciativa, não vai acontecer nada. Tem coisas na vida que nós temos que ter iniciativa, assim, eu tenho que trabalhar, tenho que correr atrás de emprego, eu tenho que tomar iniciativa. Mas muitas coisas eu tenho que descansar em Deus. Tem um cântico antigo, eu sempre lembro isso, né? Aqui, e o teu trabalho é descansar em mim.
É teu, somente teu, é meu, somente meu, todo o trabalho. O teu trabalho é descansar em mim, é descansar em Deus. As melhores coisas que você pode ter na vida, você pensa que foi você que escolheu? Foi Deus que colocou para você. Então, nós precisamos aprender a descansar em Deus, a confiar em Deus. Em segundo lugar, esse descanso nele, como diz aqui os versos 7 e 8, né? Descansar no Senhor, esperar nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu mau caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Descansa nisso. Tem gente que está olhando mais para a vida dos nossos políticos do que para a vida dele. Olha para a sua vida, cuida da sua vida, trabalhe. Ah, mas é que agora vai vir um tarifaço. Trabalha, faz a tua parte, corre atrás daquilo que você tem que fazer, cuida da sua, administra a sua vida com prudência, com sabedoria, com discernimento, com temor de Deus. O resto deixa com Deus. Então, nós somos convidados por Davi a descansar em Deus. E esse descanso implica em quê? Em não se irritar, em não ficar impaciente, não te deixa ir, abandona o furor, não te impacientes, diz ele lá. Por quê? Porque o fim dos malfeitores chegará. A gente às vezes perde de vista, parece que nós perdemos de vista o juízo de Deus. A gente, não, eu tenho que ver o juízo de Deus aqui nessa terra, aqui. Aqui nessa terra, de vez em quando, a mão de Deus é claramente vista sobre a vida de alguém, sobre a nossa própria vida. Mas o juízo de Deus é algo que está reservado para aquele dia. Tinha um ditador, não me lembro agora que região da Indonésia ele era. O nome dele, acho que o final dele era Suharto. Eu esqueci o nome dele, mas se procurar lá, a gente acha. Esse homem mandou matar tanta gente na vida dele, tanta gente, fez tanto mal, torturava aqueles que não concordavam com ele. Ele era o... Um dia ele morreu dormindo. Aí você fala, espera aí, como assim ele morreu dormindo? Mas isso não é o fim. Se o juízo de Deus fosse isso, fosse aqui, realmente esse homem, ele fala, bom, me dei bem, eu fiz, morri dormindo, morreu que nem muita gente queria morrer. Não, há um juízo, há um fim, né? Por isso que Davi aqui, ele fala, porque os malfeitores, diz o verso 9, serão exterminados, vai haver um dia, vai haver um juízo, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Então, nós precisamos descansar a nossa vida, nossa justiça em Deus. Tem gente que vive brigando com pessoas achando que é ele que tem que se defender de qualquer jeito, que é ele que tem que tomar a frente, eu que tenho que fazer valer a verdade, eu que tenho que fazer valer a justiça. Você não entendeu nada ainda do Evangelho, você não entendeu nada ainda das coisas de Deus. Deixa Deus cuidar disso. Mas eu não me conformo, isso não pode ficar assim. Gente, vai ler a Bíblia, vai ler o Novo Testamento, vai ver como é que eu tenho que tratar os que impõem para mim. Você quer te dar a capa, dá a túnica para ele, quer que ande uma milha, anda duas com ele. Te bateu numa face, volta outra para ele. Deixa Deus cuidar. Mas quando que eu vou deixar isso? Eu tenho que ir lá e tirar satisfação. Tenho que pôr essa coisa aqui na... Então, a Bíblia nos ensina um caminho, e Davi está ensinando um caminho diferente. A gente fala, mas isso daqui deve estar falando só com aqueles grandes malfeitores. Não! É no meu dia a dia, nos meus relacionamentos, eu tenho que aplicar isso, tenho que aprender a descansar em Deus nos meus relacionamentos, nas coisas simples da vida, descansar em Deus. Tenho que confiar nele, tenho que deixar ele cuidar da minha vida, é ele que me protege, e é ele que ele que me defende, e é ele que também vai me disciplinar. É isso que eu confio. O mesmo pai que me protege é o pai que me disciplina, que me corrige.
O mesmo pai que protege o outro, meu irmão, é o pai também que vai disciplinar ele. Por que eu tenho que ficar vivendo aí em conflitos, em lutas? Tenho que aprender a descansar em Deus. O Deus que cuida de mim, o Deus que me leva para junto das águas. Senão, a Bíblia vira um livro de poemas. Leva-me para junto das águas de descanso. Mas eu não confio nisso. Tenho que descansar em Deus, mas eu não confio nisso. Então, nós temos que... Davi nos chama a atenção para essa realidade. Os versículos 12 a 15, ele trata acerca da trama e insucesso dos ímpios. 12 a 15. Né? Ele diz ainda uma palavra de conforto aqui no versículos 10 e 11. Mais um pouco de tempo já não existirá o ímpio. Né? Procurarás o seu lugar e não os acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. E aí, então, nos versos 12 a 15, ele trata dessa trama, né, e insucesso dos ímpios. Trama o ímpio contra o justo, e contra ele range os dentes. Rir-se-á dele o Senhor. Né? Segundo, lá no Salmo 2, se eu não me engano, diz lá que o Senhor zomba deles. Aqui diz aqui, ó, rir-se-á dele o Senhor. Pois vês estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para abater o pobre necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração e os seus arcos serão espedaçados. Ou seja, eles fazem tudo, mas isso vai ter um fim. Isso vai acabar. Diz aqui o texto. Os versos 16 a 20 já exaltam o sucesso dos justos. Diz lá o 16 a 20, mais vale o pouco do justo que a abundância dos ímpios. Mas que justo que acredita nisso? Eu estou querendo, o justo diz assim, eu estou querendo a abundância dos ímpios, como assim que o meu pouco é mais do que o dele? Mas é isso que a Bíblia diz. Palavras para a gente ser grato por aquilo que tem. É pouco? Agradeça a Deus. Não é tanto como você vê a do outro, a do ímpio, quem sabe? Não se preocupe com isso. Mais vale o pouco do justo que a abundância dos ímpios. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas o justo o Senhor sustém. Creia no sustento do Senhor. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Saiba que a sua herança, você tem uma herança, você é justo. O mais pobre que seja, você tem uma herança e ela será permanente. Ninguém tira de você. Não serão envergonhados nos dias do mal e nos dias da fome se fartarão. Deus promete sustentar, cuidar. Os ímpios, no entanto, perecerão e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Então nós vemos aqui o que o justo, ele tem o cuidado de Deus. O pouco do justo é mais, né? Ele tem o sustento em todo o tempo, ele tem uma herança permanente, não serão envergonhados, diferentemente dos ímpios. Eles também terão a fartura nos dias difíceis. Sustento de Deus, cuidado de Deus. Aqui, como o salmista vai dizendo, os versos 21 a 26 apresentam o perfil dos ímpios e o perfil dos justos, mais uma vez. Aí ele fala sobre o ímpio. O ímpio pede emprestado e não paga. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. O justo é bonzinho. À luz do mundo, o justo né, o mundo tem um nome, que é trouxa, né? Mas o justo, ele se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Promessa de Deus de cuidado, de sustento. Aqueles que buscam a sua presença, aqueles que buscam a sua palavra, né? Então, ele está colocando aqui esse contraste entre o justo
e os ímpios, né? O versículo 25, ele fala da própria experiência dele, né? Eu já preguei um sermão sobre esse texto, né, um texto maravilhoso. Fui moço e já agora sou velho, né? Porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Testemunho de alguém que ama ao Senhor, que teme ao Senhor. Já fui moço e já agora sou velho. Acho que é que nem eu, assim, né? Fui moço já agora, 70 anos passaram. Então, mas o testemunho dele é: eu nunca vi o justo desamparado. Ele não está dizendo: eu nunca vi o justo sem estar vivendo fartamente. Não. Ele nunca viu o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E ele fala desse justo, né? É sempre, aí ele mexe com a gente, acaba com a gente. É sempre compassivo e empresta. Olha o desenho do justo aqui, né? O retrato do justo. É sempre compassivo e empresta. E a sua descendência será uma bênção. E aí ele, aqui no versículo 27 em diante, aqui ele desce uma exortação, né? Estimula o justo a permanecer fiel, né? Aparta-te do mal e faze o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Mais uma vez, por que é preciso ele falar tanto isso, que a descendência dos ímpios será exterminada? Sabe por quê? Porque nós temos dificuldade em entender isto. Nós perdemos de vista que os ímpios serão exterminados. Parece, a gente olha para o mundo, parece que não vai ter fim, que as coisas já está chegando o nosso fim, e a gente não vê a justiça, não vê o ímpio se dando mal, parece que não aconteceu. Perdemos de vista o dia do juízo, né? O verdadeiro fim. Aqui não é o fim, o cemitério não é o fim. É o fim dos nossos dias aqui, mas não acabou, a história não acabou. Nem a nossa história, nem a dos ímpios acaba lá na sepultura. Ali não acaba. Dali para frente, desse momento em diante, é que de fato a realidade vai acontecer. Né? E ele diz ainda aqui sobre o justo, né? Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Estímulo para nós. A boca do justo profere a sabedoria e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus e os seus passos não vacilarão. O Senhor vai cuidar daqueles que pertencem a ele. O Senhor vai preservar. O Senhor vai estar sustentando a esses, né? Ele continua aqui no verso 32 até o 34. O perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. O justo, o que crê, não será condenado. Né? Jesus já falou, né? Aqueles os que creem, como é que ele diz lá no João 3,18? Vamos lá, agora eu tenho que ler lá para trazer aqui a ideia. João 3,18. Ele diz assim: todo que nele crê não será julgado, né? Olha lá, quem nele crê, João 3,18, quem nele crê não é julgado. O que não crê, já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem crê em Jesus não vai passar por julgamento. Agora, e os que não creem? Também não vão passar. Na verdade, eles já estão julgados, né? Lá em Romanos 8, versículo 1, diz assim: agora, pois, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus, não há condenação, não vai ser julgado. Não tem presente maior do que este. Então, no 34, novamente ele se dirige ao justo dizendo: espera no Senhor, segue o seu caminho e ele te exaltará,
para possuires a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Então nós vamos presenciar, vai chegar um momento em que os ímpios não terão mais lugar, serão exterminados. Os versos 35 e 36 é um testemunho dos ímpios, do final dos ímpios. Vi o ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Passei e eis que desaparecera. Procurei-o e já não foi encontrado. Passou, foi exterminado aqui esse ímpio. E ao invés de se indignar com os maus, né, nós devemos observar o íntegro, né, prestar atenção naquilo que é bom. No versículo 37 ele diz assim: observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá prosperidade. Ou seja, presta atenção no ímpio. Ele começa dizendo lá: não te indignes por causa dos malfeitores. Aqui ele diz: observa quem? O íntegro. Olha para aqueles que vale a pena você olhar, para aprender com aqueles que vale a pena você aprender, para você observar aqueles que têm alguma coisa boa, importante para te passar. Então é isso que ele vai concluindo aqui o Salmo. Quanto aos transgressores, diz o 38, serão a uma destruídos, a descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Então é um salmo que é para aqueles que creem se animarem. Né? Nós vivemos num mundo difícil, num mundo em que muitos, né? Rui Barbosa já escreveu isso, né? Rui Barbosa, ele escreveu, entre tantas coisas fantásticas que o Rui Barbosa, esse homem inteligente, né, era um homem muito inteligente, escreveu, o Águia de Haia. Haia é uma cidade da Holanda. Em Holanda, em Haia, tem uma estátua ao nosso brasileiro Rui Barbosa, chamado o Águia de Haia, advogado, um homem que levantava às 5 horas da manhã para trabalhar. E ele disse assim, né, entre as frases que ele disse, alguma coisa mais ou menos assim, né, que de tanto ele via a desonestidade e a maldade prosperar, né, ele diz assim: chego a ter vergonha de ser honesto. Então ele também se indignava com a injustiça e com a maldade. Como nós também vivemos num mundo que hoje continua da mesma forma, a desonestidade prospera, né? Parece que quem pratica o mal é que se dá bem, e às vezes a gente tende a perder de vista Deus, que eu não preciso me preocupar com eles, eu preciso me preocupar em buscar Deus. Confia no Senhor, agrada-te do Senhor, descansa no Senhor. Esse tem que ser a nossa vida. Que Deus nos ajude e que Davi, né, o exemplo de Davi, possa nos estimular, né, nos ensinar a caminhar segundo a vontade de Deus e descansar o coração cada dia mais nele. Irmãos, nós vamos encerrar. Algum motivo de oração que vocês têm? Alguma enfermidade? Fala, Letícia. Tá. Tá. Orar pelo Guilherme. Tá. Mais algum motivo? Das penas eternas. Tá.
Tá. Existe um conceito em algumas denominações, eles creem numa doutrina que se chama das penas eternas. Eles creem que após a morte, nós cremos que haverá ressurreição dos mortos, todos ressuscitarão, justos e injustos ressuscitarão, alguns para a vida eterna, outros para o horror eterno. É o que nós cremos à luz da Bíblia. Eles creem nas penas eternas, ou seja, os ímpios serão exterminados, deixarão de existir. Esse é o pensamento deles. Talvez eles usem textos como esses. Entretanto, quando Jesus fala sobre horror eterno e vida eterna, a mesma palavra, aiônio, que ele usa para eternidade com respeito à vida, é a mesma palavra que ele usa com respeito ao horror eterno. Então, assim como é eterna a vida dos que creem, será o sofrimento, como ele próprio também chama de sofrimento eterno. Então, não tem como nós não temos parâmetro para pensar diferente, né? Então, mas eles creem que eles não creem nas penas eternas. Então, eles creem que vai haver extermínio, deixarão de existir. De certa forma, se fosse assim, então, como diz os gregos, né, e isso é mencionado por Paulo, né, comamos e bebamos, aliás, não é Paulo que menciona, Isaías menciona, comamos e bebamos, que amanhã nós morreremos. Ponto. Acabou. Né? Então, tem vida eterna, mas o sofrimento não é eterno, na visão deles. Para nós, nós cremos que é tão eterno a vida como é eterno o sofrimento. Ok? Vamos então, irmãos, nos colocar em pé e vamos orar? Oi.